Mas antes, tem notícia hoje do Cruzeiro envolvendo o Flamengo, né? O Cruzeiro está buscando zagueiros para reforçar o seu elenco, depois da contratação do Dudu e do Gabigol como nomes expressivos, a gente já citou outros aqui. Tem o menino Valentim Gomes, de 21 anos, jogador do Vélez, mas também há uma proposta feita ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, uma proposta que está em análise pela nova diretoria do Flamengo e é muito diferente da proposta que o Flamengo, com a diretoria antiga, recusou do Rennes, do clube francês. Agora seria metade do valor e o salário do Fabrício, aí negociado com o Cruzeiro diretamente, subiria um pouco. Eu ainda não sei se o negócio vai sair, né? As partes estão olhando e analisando. Mas vocês veem com bons olhos? No Flamengo ele perdeu espaço, não é titular. No Cruzeiro, imagino que chegaria, colocaria a camisa e ia jogar. No melhor momento dele, ele jogou na Seleção Brasileira. Exatamente. Na estreia do Dorival Júnior, ele esteve nas 2 partidas, inclusive, da Seleção Brasileira, e jogou um bolão. Era o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Depois apareceram essas oportunidades. Uma ele não quis... West Ham. Daí não quis, cunho pessoal, não quis, mas a outra que veio da França ele gostaria e o Flamengo disse não. Eu não sei se o caso dele, do Fabrício, vai se encaixar mais ou menos no caso que o Cruzeiro está tendo com o Corinthians para a liberação do Fagner, né? Porque o Cruzeiro paga 50% do salário e o Corinthians 50% do salário. No caso dele, ele sendo contratado, pagaria um valor que é expressivo para um jogador que vai ficar na reserva. Você pagar um salário do tamanho que é esse salário de um jogador como ele, jogador de nível de seleção brasileira, né? Fabrício Bruno, como ele disse, bota alguém para correr comigo que eu chego na frente. E é verdade. Ele talvez seja o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. Ele e o Vitor Reis do Palmeiras são os 2 zagueiros mais rápidos do futebol brasileiro. Agora, essas coisas de quanto paga, de quanto não paga, se paga o preço cheio, se é metade do preço... O Cruzeiro fez uma proposta por 50% dos direitos econômicos do jogador. Por isso também é uma proposta menor do que as que chegaram da Europa. Não é o preço cheio, é metade e tal. Tem discussão, né? Tem conversa. Não sei qual é a pretensão dele, o que a nova direção do Flamengo imagina. Então, tem coisas que precisam ser analisadas. Agora, eu sei de uma coisa. É um baita jogador. Ele conserta a zaga, conserta a zaga do Cruzeiro, molezinho. E esse outro menino do Vélez, o Gomes... Valentim Gomes. Vou falar um negocinho pra você, porque você sabe que isso pode assustar as pessoas. Então eu falo baixinho. Ele é do ramo. Jogador de bola, Pascoal? Ele joga bola. E 21 anos. Ele joga a bola. Vai na minha. Por isso que a informação do Cruzeiro é que um negócio não impede o outro, caso o Flamengo olhe a proposta com bons olhos, né? Ozinho, vou ouvir você e o Silas, vou começar aí com você, porque o Pascoal fala uma coisa, no melhor momento dele ele jogou na seleção brasileira. Eu nem acho que o Fabrício Bruno teve uma queda brusca de rendimento, não acho que passou por aí a ida dele para o banco de reservas. Acho que foi uma opção, o Felipe chega e ele bota o Ortiz para jogar junto com o Léo Pereira, mas o Fabrício é um jogador seguro, é um jogador experiente, é um jogador rápido, vai muito da coisa do que ele quer disputar e de onde ele quer estar, né, Zinho? Porque também, assim, Mundial de Clubes, Libertadores, mas no banco, que é onde parece que ele ficaria a maior parte do tempo, ou no Cruzeiro, que ainda está construindo e se elevando a um patamar como o do Flamengo, para quem sabe a próxima temporada, digo 2026, mas ali seria titular. Dani, eu acho que assim, o negócio que está aí no mercado, que a gente tem a informação, ele é muito bom para o Fabrício Bruno e para o Cruzeiro. E para mim é muito ruim para o Flamengo. Mas ele não é titular no Flamengo. Mas assim, a gente está falando que o Flamengo vai disputar várias e várias competições. Os treinadores todos reclamam que não tem tempo para treinar, que há um desgaste muito grande para os atletas. Então você tem que ter um elenco. O Pascoal costuma dizer que o Flamengo é um elenco incomparável. Mas se fica saindo todos os jogadores e não tem reposição, eu já acho que há um equilíbrio. O Flamengo tem o melhor elenco, mas não é disparado. E a gente vai até fazer enquetes, com certeza, durante a temporada, para fazer comparações se ainda é disparado, ou se ainda é o melhor. O elenco que o Palmeiras está montando, o elenco que o Botafogo tem. Perdeu jogadores, a maioria é reserva.
né? E com certeza o técnico vai buscar o reforço para suprir a ausência do Almada por enquanto. Enfim, eu acho que o negócio não é bom para o Flamengo. Primeiro que é 50%. O jogador tem 28 anos, idade maravilhosa, ótima, é do amadurecimento total do atleta. O jogador é de nível de seleção brasileira. Ele perdeu a vaga no Flamengo e na seleção para o Léo Ortiz. Porque quando ele não é mais convocado, é o Léo Ortiz que foi convocado. Então, assim, eu acho que para ele é boa porque o treinador que colocou ele no banco é o que permanece no Flamengo, que é o Felipe Luiz. Então, a tendência é mantê-lo na reserva com o Ortiz de titular ao lado do Léo Pereira. E financeiramente, é claro que ele vai fazer um novo contrato, caso o negócio saísse, ele vai ganhar mais no Cruzeiro, porque vai fazer um novo contrato. Para o Cruzeiro excelente, que paga só 50%, acha um valor baixo, 5 milhões de euros, pelo potencial do Fabrício Bruno. O Flamengo, com esse dinheiro, não contrata um jogador do nível do Fabrício Bruno no mercado. Com 5 milhões de euros, não compra um zagueiro do nível do Fabrício Bruno. Então o negócio, para mim, é ruim. Então eu acredito que o Flamengo não vai aceitar essa proposta. Essa nova diretoria não vai aceitar essa proposta. Mesmo o jogador falando que quer ir, ele tem contrato com o Flamengo. Para sair, acho que no mínimo tem que ser o 100%, 10 milhões de euros. Aí já começa a ter conversa. Acho que não é uma boa para o Flamengo, é uma ótima para o Cruzeiro e para ele, porque no Cruzeiro ele chega jogando, né? Chega sendo titular e abre a possibilidade dele jogando bem, de novo ter vaga na seleção, brigar por vaga na seleção, inclusive com o Léo Ortiz, e financeiramente também. Eu acho que para o Flamengo não é boa. O Cruzeiro seria ótimo. Esse viés do Flamengo é interessante da gente olhar, né? Porque já não renovou o contrato do Davi Luiz. A primeira medida da diretoria foi dispensar o zagueiro. Agora, saindo mais um, acho que o Flamengo já precisa olhar para o mercado, independentemente do Fabrício sair ou não, Silas. Mas, pensando nisso que o Zinho traz, talvez seja muito difícil. Eu não vejo um jogador com o potencial do Fabrício, com o nível do Fabrício. Eu acho ele muito bom zagueiro, disponível no mercado por esse valor. Não, eu concordo, Dani, com você, concordo com o Zinho também. A leitura que eu faço, eu acho que tem dois ângulos para a gente analisar essa questão, tanto da parte do Flamengo, o Boto acabou de chegar lá, Sim. Diz que está entrosado com o treinador, que conhece o jeito, gostou, teve carta branca para decidir se até ficaria com ele ou não, decidiu que vai ficar. Agora, para mim, está faltando uma leitura aí do Flamengo. Que tipo de jogador que é esse que eles estão aparentemente liberando. E do lado do Fabrício Bruno, essa é só uma impressão. Eu não sei se animicamente ele é forte o suficiente, porque ele já tinha falado em sair. Já. E isso, naquele momento, criou um desgaste. É que, em tese, a vontade dele era sair para a Europa, isso. Né? E agora parece um clube brasileiro. E ele clube formador dele, só para a gente não esquecer isso, ele é da base do Cruzeiro. E ele falou, inclusive, naquela época, a questão da idade, que ele está numa idade, o Zinho falou, realmente a melhor idade da maturidade do jogador. Um cara muito, muito bom. Agora, vai brigar pela posição, pô. Vai ficar no clube, vai brigar pela posição. E não, de repente, porque houve um desgaste, começaram a criticar e sentir um pouquinho ali, e agora não está jogando, mas isso é prestação de serviço, pô. Faça por onde voltar a jogar e a voltar a ser o Fabrício, porque ele ficando no Flamengo, eu acredito, ele vai ter uma nova oportunidade e as chances de seleção para ele vão voltar a aparecer. Não que no Cruzeiro isso não vá acontecer, mas o Cruzeiro é um trabalho novo. O Cruzeiro está formando um elenco novo, com jogadores até de idade, alguns, né, formando um novo trabalho, contra um trabalho que já está praticamente, né, o do Flamengo é consolidado, o trabalho do Flamengo. É engraçado, né, porque assim, o jogador preferir ser titular num clube que não vai disputar Libertadores e Mundial, ou ele preferir brigar por essa condição, Pascoal, de titular. Condição para isso eu acho que o Fabrício tem. E outra, são muitos jogos, é uma temporada muito longa, vai ser muito desgastante. Eu não sei quantos jogos serão nessa temporada do Flamengo, se serão 85,
Alguma coisa, Olha, porque tem jogo que não acaba mais, né? 38 do Brasileiro, mas supondo que chegue a uma final de Copa do Brasil, são mais 16, não é isso? Porque já entra nas oitavas, e aí vai ter o Mundial, que são pelo menos mais 3, 21 com 38, faz a conta aí pra mim. E aí ainda tem mais o estadual que vai chegar lá na frente, ainda tem mais a Libertadores. Tem mais Libertadores. Dá mais de 80. É? Dá mais de 80, mais de com 80. certeza. Então, assim, não sei se ele tem esse... Ozinho segurando a risada que eu não fiz a conta. Não, Vocês não valem nada. Eu nem levei isso em consideração, que é Dá mais de 80, vamos fechar mais de 80. Então, porque no ano passado foram 85, 86 jogos. Eu estou olhando pelo viés do Cruzeiro. Por quê? Porque o Fabrício Bruno já deu indícios de que gostaria de sair, certo? E eu não sei qual é a mensagem que ele tenha deixado para o empresário dele nessa nova chegada do novo dirigente do Flamengo, que vai cuidar do futebol, para que aconteça essa liberação. Então, tem isso, porque a gente precisa saber como é que vai ser a reação dele diante dessa circunstância. Das 2 vezes anteriores, a gente soube claramente como é que ele se posicionou, né? Uma, ele não quis ir para a Inglaterra e quis ir na outra para a França, e o Flamengo não quis. Eu não sei se foi birra do Flamengo, eu não sei se o Flamengo não quis ir porque achou que ele, na outra que era melhor, não quis ir nessa que é... Entendeu? E você sabe que dá ingresia. Dá ingresia. O jogador fica com bico, né? Jogador Pato Donald, aquele bicão. O Zinho sabe muito bem que é isso. Quando ele saiu do campo, ele saía com o bico do Pato Donald. Aí sai aquele bico, jogador bicudão, sai assim aquele bicão. Bico do Pato Donald, sai com o bicão do jogo, fica ali no banco de reserva, tá com aquele bico. Entendeu? Jogador com bico é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Primeiro porque ele tá com bico e já tá irritado. E que ele começa a irritar os caras do lado dele. Começa a passar esse negócio aqui dos caras que estão ali. Isso é um horror pro futebol. Isso, Zinho, ou o cara Silas? fica legal... Estraga o ambiente. Hã? Estraga o ambiente. Isso é danado no futebol. Então, que o Fabrício entenda isso, se for para ficar no Flamengo, seja da melhor maneira possível, se for para deixar que seja excelente no Cruzeiro, eu acho que ele domina a zaga do Cruzeiro. Você acha que chega, bota a camisa, as estrelinhas aqui, ó, e vai embora? Posso falar com a letra só? Se ele chega e domina a zaga? Se ele domina a zaga do Cruzeiro? Se ele, jogando no Cruzeiro, se ele volta para a seleção? Se ele volta para a seleção. Ele é mais bola que muita gente que está lá jogando agora. Tem muita gente na seleção brasileira que joga na zaga que não joga tanto quanto ele joga, minha senhora. Eu concordo. Só que ele foi pro banco e aí não jogou. Jogando, ele é zagueiro de seleção. E outra coisa, esse menino, esse Valentim Gomes. Valentim Gomes. Jogando do lado dele, jogador bom melhora quem joga do lado dele. Esse moleque tem 21 anos. O William fica também, né? Quem? O lateral direito. Fica. Que foi o melhor do campeonato. Então você já tem 3, mais o goleiro que é bom. Quer dizer, você já tem ali atrás... Uma defesa a sólida. possibilidade do Fagner ir, né? Não, o Fagner e também o Fagner como opção. O Fagner que eu imagino que o Fagner chegue para compor elenco, é um jogador experiente, mas eu não imagino o Williams indo pro banco. Não imagino, tá? Posso estar errada, Zinho. Não, mas você ter 2 caras desse, Dani, não tem problema nenhum. Aí a gestão é do treinador de administrar. Mesmo tendo o Zé Ivaldo, que joga na zaga, que a torcida adora o Zé Ivaldo, perfeitamente. Mas esses caras chegam para jogar. Se esses dois... Como é que o Cruzeiro tratou a coisa? Se vier um e o outro aceitar a proposta, os dois vêm. Um negócio não impede o outro. A informação isso? do Cruzeiro é que, ainda que o Fabrício deu ok, o Flamengo aceite a proposta e o Valentim Gomes também aceite a proposta, o Vélez faça o negócio, os dois seriam contratados porque são perfis muito diferentes. Um jogador vai fazer 29 anos, o outro tem 21, com poder de revenda, tanto que o Vélez nem quer vender 100%. O Gomes é um zagueiro canhoto, o Fabrício é destro. Então, o Fabrício tem uma coisa no futebol... Já foi campeão, né? O Gomes, novo, 21 anos, campeão argentino. Então... O Fabrício tem a bola aérea muito boa. Não, ele é rápido, ele é seguro. Ele é muito bom na bola aérea, no jogo ofensivo aéreo, no jogo defensivo aéreo. Ele é muito bom. E esse menino, o Valentim Gomes, sabe sair jogando. 1,85 também de altura, altura boa. O Valentim, né? Vai jogo aéreo. Se enquadra no que gosta o treinador do Cruzeiro. O cara um zagueiro que saiba sair jogando.
Lembra do Nino? O Nino era bola, hein, gente? Esse Nino, menino, depois que o Nino saiu, o Fernando Diniz do Fluminense perdeu muito. Coloca a tela aí da comparação do Fabrício Bruno com os zagueiros do Cruzeiro na temporada, por favor, que eu quero ouvir o Tetra em relação à escolha, em relação ao ambiente. A gente falou muita coisa aqui, eu quero ouvir o Zinho. Mas só para te dar o gancho aí, Tetra, olha aí os números que pintaram na tela, ó. Sucesso, número de jogos como titular, né? Ele fez 45 jogos, 40 como titular. Ainda assim, fez mais jogos como titular do que os 3 zagueiros do Cruzeiro, o João Marcelo, o Zé Ivaldo e o Vilauba, que o Cruzeiro, inclusive, está negociando para comprar lateral, agora. Né? Exato, também pode jogar. Pode jogar não, né? Era e aí acabou se adequando ali à zaga. O Zé Ivaldo perde muito espaço quando chega o Diniz, justamente pela questão de saída com o pé, de começar a jogada e tal. Sucesso em duelos, 67,2%, está à frente dos outros 3. Posses recuperadas, aí ele fica atrás do João Marcelo por muito pouco e do Zé Ivaldo bastante coisa. Ações progressivas, e eu acho que esse é um número bem expressivo, hein, Zinho? Quando a gente fala de Fernando Diniz, porque isso significa ação progressiva, a gente traduz como passe, e condução para frente, para começar a jogada, que é justamente aquilo que o Diniz gosta, né? Ele só está atrás do João Marcelo. Eu acho que todo mundo vai concordar, né, Tetra, que ele seria titular no Cruzeiro, que é um jogador importante, mas eu quero te ouvir sobre esses números, essa comparação e o ambiente, já que foi citado aqui. Não, eu acho que assim, a estatística é ótima, é maravilhoso, você tem que levar em consideração sim, né? Mas, assim, eu olhando, né, acho que são bons jogadores, né, o Zé Ivaldo, o João Marcelo, o Vidalba, o Pascoal acabou de falar aí, ele foi improvisado ali, não é a posição de origem dele. Então, assim, eu vejo que o Cruzeiro conseguindo convencer o Flamengo, volto a dizer, acho difícil o Flamengo aceitar essa proposta de 50% só do passe. A não ser que, assim, entro já na questão do ambiente. Como está o ambiente ali no vestiário. Esse é o momento que terminou a temporada, teve as férias, o treinador senta com a sua diretoria para analisar como foi tecnicamente, taticamente, o comportamento dos jogadores, o ambiente. Então, isso tudo é discutido para você fazer reformulação, manter, buscar, ver aonde que precisa. Não acredito, pelo menos pelas minhas informações, que o Fabrício Bruno criou problema. Satisfeito? O jogador não tem que ficar satisfeito mesmo não de ficar no banco. Ele não pode criar problema, ele não pode ser indisciplinado. Agora, dizer que quer jogar, trabalhar para jogar, tá com a cara ali firme, forte. Uma coisa é você ter o bico e não corresponder nos treinos. Quando o treinador te dá a oportunidade, você não corresponder. Ou você, dentro do ambiente, ficar fazendo fofoquinha, ficar sendo uma laranja podre. Não vejo o Fabrício Bruno com esse comportamento. Agora, não estou lá no dia a dia, né? Mas pela rapaziada que eu conheço, que fala da postura do Fabrício Bruno, não é essa postura. Por isso que eu digo, eu acho que assim, é o Felipe Luiz, que é boleiro, que foi jogador, aí há pouco tempo parou de jogar, é um cara do bem, é um cara muito competente para esse diálogo com os jogadores. Acho que ele conversar com esses zagueiros e tê-los no elenco, a não ser que esse novo diretor chegou e já tem uma lista de contratações e que tem zagueiros que ele quer trazer. Aí vai trazer 1, 2, aí tudo bem, vai negociar um cara que tem potencial no mercado, que é o Fabrício Bruno, que já está há um tempo no clube, perdeu essa posição titular, faz parte do projeto aí, faz parte do meio do futebol. Rapidamente, a minha opinião é assim, o Flamengo não tem nenhum contratado, não anunciou contratar ninguém, eu não liberaria o Fabrício Bruno, porque eu acho ele um jogador muito bom e importante para uma temporada muito forte que vem pela frente. Posso fazer uma perguntinha para a senhora? Para mim? Logo para mim? Não é para a senhora. O Raspacinho me mandou uma mensagem aqui, pergunta, tá nervoso, ele perguntou, e vai contratar quem, Pascoal? Ninguém. Até agora aí, ninguém. O Flamengo contratou quem, Pascoal? Mas peraí, gente, o Boto chegou, foi sábado. Mas aí é o seguinte, o Gabriel já saiu. Agora tem a possibilidade da saída do Fabrício Bruno. Davi Luiz já foi dispensado. O Davi Luiz já terminou o contrato. O Wesley, o lateral direito, fez claramente numa entrevista, ele disse, eu não sei se eu fico ou se eu saio. O meu empresário é que vai decidir. E aí, claro que as perguntas vêm a respeito. Contratou quem? Chegou quem? Ainda não chegou
né? E é isso que precisa ser dada como uma resposta convincente para os torcedores do Flamengo. Mas ainda não tem novidade. O Boto está lá tentando organizar, tentando acertar as pontas lá que devem acertar, porque sabe como é que é? Quando muda muito, o dirigente muda, é uma questão que eu entendo que o Boto fez, né? Ele fechou tudo. Né? Sim. É igual o governante quando assume um governo. Os prefeitos assumiram ontem, né? Fecha tudo, não, fecha toda a torneira que tiver e fecha. Mas aí não vai. Fecha. Vamos ver o que vai liberar. É exatamente o que o Boto fez. Fechou tudo, trancou, está tudo em torno dele. E agora é que ele vai distribuir as cartas para quem tem que distribuir. Você cuida disso, você cuida daquilo, isso aqui é seu, isso aqui, entendeu? Quando passar por isso tem que vir em mim. Então, essas coisas que a gente precisa saber. Eu não sei se o Flamengo, se o Campeonato Carioca, o início do ano, o Flamengo, geralmente no Campeonato Carioca, usa os meninos do Sub-23. Não, vai usar alguns jogadores de base, vai usar outros jogadores que entende que não serão integrados ao elenco. Só dois. O goleiro e o Carlinhos é que tiveram férias antecipadas para poder jogar o Carioca. Pelo que eu entendi, o Pablo, que foi devolvido pelo São Paulo, pelo Botafogo, também vai integrar esse jogo. O Flamengo efetivo, imagino que só comece a jogar contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro. Então, não vai jogar aqui nos campeonatos regionais, né? No Campeonato Carioca ou nesse início de temporada. Vai fazer a pré-temporada pensando no todo do ano. Então, a gente tem que imaginar que nesse período, até a volta para o Campeonato Estadual, o Flamengo já tenha estruturada a sua meta, os seus objetivos e como chegar a essas metas e objetivos. Porque você não adianta chegar, o Flamengo já está em formação, o Flamengo é o incomparável da América, isso é verdade. Aí sim. É incomparável da América, e para continuar sendo o incomparável da América, vai precisar de reposição de peças. Vai jogar o Campeonato Brasileiro só com 2 zagueiros? Quem é que fica na reserva? Não, tem opção. Tem o menino da base, que eu esqueço o nome dele, que é um bom zagueiro, mas que obviamente não está nesse lugar. Tem o Pablo, que foi devolvido, que eu não sei se o Flamengo vai fazer por onde reintegrá-lo ou não. Mas, assim, efetivamente, não tem nomes à altura de Léo Ortiz e Léo Pereira para substituí-los, a não ser o Fabrício Bruno. Eu me sinto muito à vontade, porque eu estou aqui no meio de 2 gênios do futebol, né? 2 caras que jogaram... Distribui a bola aí, Pachol. Eu quero ver se eles vão pegar essa bola redonda. Jogaram e montaram elencos que montaram. Eu aprendi, às vezes com a dureza da vida, de que elenco, quando você monta um elenco, você tem que ter 5 zagueiros. O zagueiro machuca muito, toma muito cartão. Então você tem que ter 5, 2 para cada posição e mais um sobrando. Então, se o Boto está montando o elenco do Flamengo, o pessoal está montando lá o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 ótimos zagueiros. O Djalma quebra o galho também de zagueiro. Ele tem até jogado mais do que o Zé Ivaldo. Está tentando trazer mais 2 zagueiros. São 4. Para ter um Djalma de 5. Bota o Djalma de zagueiro aí, que ele está jogando já. Eu não gosto do Djalma de zagueiro. Mas o Diniz gosta. Hã? Eu não gosto. Eu acho que é um desperdício o Djalma de zagueiro. Para mim, o Djalma de zagueiro é desperdício. Agora, se acharem que ele tem que... Se o treinador achar que ele tem que jogar, é um outro problema. Esses 2 que estão sendo contratados, o Gomes, se for contratado o Gomes, se for contratado o Fabrício Bruno, puxa vida, o Cruzeiro dá um grande passo, e aí o Cruzeiro já começa a olhar e fala assim, tô querendo aí uma vaguinha nessa mesa dos gigantes aí. Prazer estar com vocês, com todo mundo que assiste o Troca. Já começamos com o mercado, né? E atualmente, no momento, quando se fala em mercado, se fala especialmente de Cruzeiro, né? Que é desde meia-noite e 1. Isso. Né? Dia 1º. Mas é o clube mais... No primeiro minuto do primeiro dia do ano, o Cruzeiro já agitou o mercado. É um dos clubes mais ativos aí das últimas horas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É isso aí, né? O Cruzeiro, como o Mansur trouxe, agitou o mercado na hora da virada, né? Todo mundo tomando negócio, jogando confete, e o Cruzeiro agitou. Daqui a pouco, nossa grande Duda vai trazer mais informações para nós aí sobre esse mercado. Então vamos logo com ela? Bora. O Duda Dal Ponte já está a postos, assim como o Cruzeiro, né, Duda? Desde o primeiro minuto do Troca de Passes, você já está aqui com a gente para trazer as informações da Central do Mercado. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Grafite. Feliz ano novo para vocês, para todo mundo que nos assiste.
Pois é, o Cruzeiro dos clubes grandes é o que mais está contratando, que já anunciou, né? E fez grandes reforços esse ano. Mas hoje levou uma recusa e é disso que a gente começa falando, porque o Cruzeiro estava tentando contratar Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, fez uma oferta de 5 milhões de euros, o que dá na cotação de hoje mais ou menos 32 milhões de reais, mas o Flamengo recusou essa oferta porque considera o valor baixo e também a porcentagem, porque esse valor foi para 50% do Fabrício Bruno. E como o Fabrício Bruno tem 28 anos, o Flamengo entende que não lucraria numa nova negociação e por isso não seria um bom negócio. A gente lembra que o Flamengo não renovou com o Davi Luiz, então não quer perder outro zagueiro para não precisar ir ao mercado. A não ser que a proposta seja muito boa, aí, claro, isso mudaria as coisas. Outra coisa que também vale lembrar é que o Fabrício Bruno quase saiu para o West Ham no meio do ano, uma proposta muito maior, 15 milhões de euros, mas por conta do salário o Fabrício Bruno recusou, o Flamengo já tinha aceitado. Então o Cruzeiro tentando negociar, não vai baixar a guarda, o Cruzeiro vai tentar, essa informação que a gente tem, vai tentar continuar negociando, mas o Flamengo só vai aceitar esse negócio caso seja um montante bem alto, Barreto. O que está pegando mais? O percentual, o valor, ou dá para dizer que são as duas coisas juntas? As duas coisas. O valor não é adianta baixo. o Cruzeiro chegar agora e dizer, não, paga os outros 50%. Tudo bem, o Flamengo ainda está achando o valor baixo. Está achando o valor baixo porque negociou com 15 milhões de euros, né, há pouco. Então, recusou esse 14 valor... do Oi? Rene. Pouco depois da proposta do West Ham, Verdade. o Flamengo recusou 14 milhões do Rene por 90% do Fabrício Bruno. Exatamente. Quer vender 100% ou próximo a isso e mais ou menos 15 milhões de euros. O Fabrício Bruno, vender só o Fabrício ou o Bruno. Cara, do lado do Cruzeiro. A essa altura da não carreira, dá, não dá. 50%. Não, tem que levar o nome composto. Isso. Né? E, de fato, não tem, conservar 50% de um jogador nesse momento da carreira, Aos 28 anos. Para 28 para 29, a perspectiva de uma revenda ela não é tão simples assim. Inclusive, ele é base do Cruzeiro, né? Seria uma volta para casa, né? Mas o que chama a atenção do lado do Cruzeiro é o estilo de jogo do Fabrício Bruno, que tem como, talvez, a sua principal falha apontada pelos críticos, a saída de bola. Algo que é tão caro ao Fernando Diniz, né? Eu estava pensando isso mais cedo, mas a gente, até conversando com algumas pessoas, hoje eu fiz essa observação, depois fiquei pensando, o Fernando Diniz tem um histórico na carreira de fazer com que zagueiros que, ou nunca tiveram o estímulo para jogar mais, ou a partir do modelo de jogo dele, conseguiram se desenvolver mais do que muita gente prognosticava, né? De que eles seriam capazes de desenvolver com bola. Tem algumas entrevistas do Diniz dadas há algum tempo que são muito interessantes sobre a forma como ele pensa futebol. Ele defende uma tese de que o jogador de futebol que chega a esse nível de jogar num clube como o Cruzeiro, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Fluminense, os principais clubes do Brasil, ele passou já por um filtro tão grande que é óbvio que ele sabe jogar bola. A questão é ele ter os estímulos para fazer ou ter as opções de passe próximas. As obrigações dentro do plano de jogo, Isso, né? treino, de sair jogando. O dia a dia de trabalho. E o Diniz prioriza muito também o zagueiro de velocidade, por conta do estilo de jogo. Um jogo mais avançado, as linhas mais avançadas, aquela bola nas costas do zagueiro. Então o Fabrício Júnior é um jogador de muita velocidade, rápido. Você recupera bem. Eu acho que casa bastante. Tem essa questão da saída de jogo, mas é isso que você falou. O jogador que chega a jogar nesse nível nos clubes quando joga, ele tem o conhecimento do que ele pode fazer. O Diniz chega a dizer, se eu coloco 2, 3 opções de passe próximas a ele, o jogador que está nesse nível, ele é capaz de fazer isso. Talvez ele tenha sido em outros... Não é nem o caso do Fabrício, que no Flamengo, o Flamengo fazia uma construção desde trás. Mas muitos outros zagueiros foram levados a acreditar desde novos que eles precisavam simplificar e isso está mudando. O futebol mudou demais na questão da construção desde a defesa. Estou pensando aqui que o Diniz fez isso com o goleiro, né? Porque não faria com o Isso, fez. O trabalho com o Fábio impressionante. Né? E a necessidade... Fez o Fábio, depois dos 40 anos, jogar e a necessidade também. No Bragantino ele jogava com o Léo Ortiz, que saía mais com a bola, tinha uma saída melhor. No Flamengo ele jogava com o Davi Luiz, jogava com o Léo Pereira, que tem uma saída com mais iniciativa, se apresenta mais para sair para o jogo, e com o tempo ele acabou se acostumando a ser o zagueiro da sobra, não precisar sair tanto, né? Mas uma hora vai ter que precisar, né? O Cruzeiro tem interesse em outro zagueiro, mas aí a parada é com os clubes italianos. Tem uma concorrência. Precisa entrar numa concorrência, né, Duda? Precisa entrar, exato. Com o Valentim Gomes, que é do Vélez Sarsfield da Argentina. Ele é novo, tem 21 anos, só atuou por lá, então seria a primeira experiência fora do país dele.
Só que tem clubes italianos querendo também, e o Vélez Sarsfield já disse o valor que quer, 62 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de dólares, e aceita parcelar esse valor. Se o Cruzeiro topar esse valor, o negócio está fechado, essa é a informação que a gente tem. E até hoje, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, estava na comemoração, na missa de comemoração dos 104 anos do clube, e ele falou sobre algumas coisas, inclusive sobre a contratação de um zagueiro. E ele falou que gostaria que essa contratação fosse feita até sábado, que é quando o Gabigol vai ser apresentado, vai ter a festa no Mineirão, e ele gostaria de ter todo o elenco completo. Então a expectativa é de que esse negócio feche durante essa semana, até amanhã mesmo, por exemplo, a gente pode ter esse negócio fechado pelo Cruzeiro. O Pedro Lourenço também falou sobre outras coisas, entre elas o volume de contratação do Cruzeiro, que as 3 maiores contratações dos últimos tempos foram feitas pelo Cruzeiro. Vamos ouvi-lo? Tá todos aí, né? Falta só mais um aí, né? Que tá para resolver de hoje para amanhã, né? Esperamos que até sábado ele já tá aí pra gente apresentar o time completo aí. É o zagueiro? É o zagueiro. É argentino? Provavelmente é um, mas nada muda que seja 2, né? É o argentino? Tem uma argentina parada também. E nós hoje temos os 3 maiores jogadores dos seus clubes, né? O Cássio, o Dudu e o Gabigol, nos últimos 10 anos, são os ídolos maiores dos seus clubes, e nós conseguimos trazer isso para o Cruzeiro. Então, a gente espera que eles, juntamente com o nosso grupo, outro grupo, que se encaixe bem e que nós tenhamos muito sucesso desse ano. Bom, ele fala ali, né, que a princípio um zagueiro, mas nada impede que contratem 2 zagueiros. Então, por exemplo, o Valentim Gomes e também o Fabrício Bruno, caso avance na negociação. E também existe um plano B, que é o Davi Luiz, não é o desejo do clube, o principal desejo, mas pode ser também uma contratação para esse ano. O Valentim Gomes foge um pouquinho da característica das contratações da SAF com o Pedro Lourenço, né? São contratações de grife, como ele mesmo disse ali, nos principais jogadores de alguns clubes, né? Gabigol, Dudu, o Cássio, que ele citou. Sim. Tem um interesse no Fagner também, que já foi, né, tem uma negociação em andamento, enfim. Isso. Jogadores de mais rodagem. Se você traz o Davi Luiz para a zaga, aí a gente já começa a prestar atenção um pouquinho na montagem de um time e se preocupar um pouco com a espinha dorsal de média de idade um pouco acima. Embora a gente não saiba como vai ser a montagem de um time titular no Cruzeiro, mas já começa a gerar uma preocupação com a questão de média de idade. Vamos aguardar como vai ser o desfecho. Assim. Fernando Diniz lidou bem com isso. No Fluminense, né? No primeiro ano. Quando dobra-se a aposta para a segunda temporada, e a coisa não anda. Qual é a grande questão, né? Quando dobra a aposta e o projeto não anda como esperado, se você tem, e não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas se você tem uma interrupção de trabalho, você fica na mão com a sensação de que você tem um elenco que é muito moldado à característica de um treinador, e se você precisa trocar, você vai precisar fazer intervenções grandes também, que foi o que o Fluminense precisou fazer no meio da temporada, né? Mudança de elenco e mudança de forma de jogar. Vamos ficar atentos, assim, é uma movimentação do Cruzeiro que eu acho que sim. Acho que o torcedor tem todo o direito de celebrar a chegada dos jogadores. Provavelmente a gente vai ter um evento no sábado de muita euforia. Assim. Agora, eu costumo ficar sempre com o pé atrás, porque eu sei que é o papel um pouco do chato, mas é um pouco a nossa tarefa aqui, analisando o que é o cenário do mercado. Os 2 times que estão sendo mais ativos nesse início de ano, Cruzeiro e Palmeiras, reforçando com nomes importantes, que podem render tecnicamente frutos, eles têm características muito distintas, né, nesse momento. Se a gente pensa o Palmeiras, o início do processo de saneamento financeiro, de reestruturação do Palmeiras, pode até ter tido e teve contribuição de dirigentes, ajuda de dirigentes, mas hoje ele é um clube que consegue organicamente dar conta de todas as contratações que ele faz. O Palmeiras gera receitas e gera recursos para ter os jogadores que ele foi contratar. O Palmeiras, através da venda dos seus jogadores da base muito bem vendidos e muito bem formados, através da sua grande estrutura, através da sua grande capacidade de gerar receitas, ele é hoje um gigante econômico também do futebol brasileiro. O Cruzeiro, não é que o clube tenha se reestruturado, se transformado num grande gerador de receitas a ponto de sustentar essas contratações que tem vindo. É um dono bilionário que decidiu colocar parte do seu patrimônio nesse negócio, né, no Cruzeiro. Isso em tese, não é contra nenhum regulamento,
É tudo dentro da lei. O Brasil não tem fair play financeiro, não tem nenhuma regulamentação que limite quanto o dono pode colocar no clube. Agora, é evidentemente menos estável do que um processo orgânico como é o do Palmeiras, como foi a reestruturação do Flamengo. É um cenário muito diferente. Se eventualmente um dia o dono decide secar um pouco a fonte de investimento, as incursões no mercado elas se tornam mais modestas. Então, é sempre bom a gente ficar atento nessas súbitas e repentinas, nesses repentinos aumentos de poderio no mercado. O Atlético, por exemplo, é um outro caso, né? Um clube em que os donos antes de serem donos, colocaram muito dinheiro, o endividamento do clube foi lá no alto. Né? Isso. Eles acabaram trocando parte dessa dívida por propriedade do clube. Isso não vai acontecer no Cruzeiro porque o investidor já é o dono, mas quando a bola não entrou, as receitas diminuem um pouco, você tem, por enquanto, uma sinalização de um freio brusco no investimento, né? Porque o Atlético também operava acima do que as receitas do clube permitem. O Cruzeiro opera, nesse momento, aparentemente, acima do que as receitas do clube orgânicas permitem. É um investimento do dono. Mansur, mas só falando sobre isso, acho que mensalmente a folha salarial do Cruzeiro vai ser grande, mas nessas transações o Cruzeiro foi inteligente. Traz o Gabigol em fim de contrato, o Dudu em fim de contrato, se trouxesse no meio do ano, como iria acontecer, pagaria 20 milhões, então traz em fim de contrato. O Bolassi, que traz em fim de contrato também com o Criciúma, o único que pagou mesmo foi o Christian, que foram 17 milhões de reais. Então, nessas contratações, não gastou tanto. Mas é importante ter atenção a uma questão. Jogadores de determinado status, livres no mercado, eles não são necessariamente jogadores que chegam sem custo. Eles passam a ser os donos das suas dos seus direitos, entre aspas, não existe mais passe, mas isso é diluído em luvas. E que acaba sendo diluído em luvas com valores muito mais... 3, 4 anos, em vez do Cruzeiro dar uma lote de 20 milhões, ele dilui 15 milhões para o atleta. Não são os mesmos valores que ele pagaria por uma transferência, óbvio, claro. Em geral se pratica valor abaixo, mas valores importantes são pagos e diluídos em luva. É um custo de futebol que vai subindo muito e rapidamente. Até para equilibrar a janela do meio do ano, né, que ele fez, que foi uma janela muito agressiva no aspecto de soltar o dinheiro para trazer jogadores. Nessa janela agora, 5 jogadores já anunciados, né? Tem negociações aí em andamento com o Fagner, como a gente já disse aqui, também com o Eduardo do Botafogo, né? Isso. E dá para a gente projetar um campinho, né? O Cruzeiro, isso. Com base, claro, o campinho não está todo fechado ainda, né? Mas a gente pode projetar. Já está aí na tela para você, olha. Por exemplo, aí, isso aí está supondo que o Fabrício Bruno eventualmente feche, mas pode ser o Valentim Gomes pela esquerda, caso ele feche, o João Marcelo pela direita. Olha, o nosso campinho não tem só jogadores já fechados, né? Isso. Também leva em conta os interesses, e a gente pode projetar do outro lado o Matheus Pereira, que tem interesse do Palmeiras, um jogador que o Cruzeiro ainda pode... Mas para a gente ter uma ideia de como o elenco está forte, ali onde você tem o Wallace e Matheus Henrique, você tem o Christian, que é um jogador que eu acho que é muito possível se impor ao longo da temporada, que eu acho que é um jogador de bastante qualidade, um jogador, uma contratação que desperta muita curiosidade para mim. Você tem Lucas Romero, você tem Lucas Silva, você tem jogadores que podem disputar espaço. Onde você tem Matheus Pereira de um lado, Dudu do outro, você tem Bolassi, você tem na frente, você pode ter Eduardo, você tem na frente onde tem Gabigol e Caio Jorge, você tem Lautaro Dias, por exemplo, que enfim, tem bastante opção. É um elenco que vai se tornando também farto. Tem isso também, né? Você não monta só o 11 inicial, né, Grafite? Você tem que ter a temporada brasileira. Você consegue girar bem esse elenco, né? A temporada brasileira você necessita de elenco, né? E o Cruzeiro, pela agressividade que teve no mercado do meio do ano, as contratações que está fazendo agora, ele entra na temporada, nas tardices que iremos fazer esse ano. Quem são os protagonistas? Quem serão os protagonistas? O Cruzeiro vai figurar entre os candidatos a título de brasileiro, Copa do Brasil. Libertadores, né? Tá na pré-Libertadores o Cruzeiro, né? Ou não? O Cruzeiro tá na Liberta, se eu não me engano. Não tá, né? Não. Mas Copa do Brasil, nem Cruzeiro brasileiro. Nem Atlético, os times de Minas ficaram fora, né? Vai figurar para ser campeão brasileiro, para buscar um título brasileiro, né? Para um investimento desse porte, desse tamanho.